Sabe que o YouTube, essa plataformazinha YouTube, não entrega os vídeos, né? Ela é custosa, ela tem aí os preferidos dela, a gente sabe disso. Trabalho mais técnico, assim como o meu, ele não gosta de entregar. Achei para vocês, hoje eu estou filmando num processo diferente, né? Uma edição diferente, com microfone novo. Espero que vocês gostem. Vamos começar hoje aqui acendendo a vela, sempre chamando, né? Vocês já sabem, daqui para lá, descarrego, de lá para cá, estou pedindo axé. Então vou pedir um axé para todos que quiserem nos ajudar, todas as entidades que estiverem por aqui. Hoje eu já estou trabalhando com Preto Velho, seu Francisco de Aruan. Opa, pega fogo no fogo não. Pronto. Já temos aqui a aguinha. Vamos acender um palo santo. Vocês ficam aí que hoje vai ser tipo live, tá? Tipo demorado. Eu quero falar com vocês hoje sobre dogma e religião. Dogma dentro das religiões de matriz afro-indígena brasileira, dogma no cristianismo, dogma no hinduísmo, no budismo, né? Palo santo, meus filhos, palo santo para iluminar. Ó, gira. Vocês sabem, né? Que a gira da direita para a esquerda é força teúrgica, vai lá para cima, né? Deixa o nosso palo santo aqui. Vou fazer leitura do oráculo também. Fazer uma leitura do oráculo da intenção quântica, tá ele aqui. E aí, pessoal, vamos falar sobre dogma? O que é dogma? Dogma é uma verdade absoluta, imutável, aquela verdade que não pode ser modificada. Dentro das tradições religiosas do mundo todo existem dogmas. Mas nós estamos vivendo a era da transição planetária, estamos saindo da era de peixes e entrando na era de aquário, e a era de aquário está derrubando os dogmas. Vamos falar um pouco de dogma. Por exemplo, a religião cristã, ela tem alguns dogmas, como, por exemplo, a virgindade de Maria, a ascensão de Maria. Houve muita briga, né, dentro dos concílios da Igreja Católica, quando ela se torna católica. Católica é a palavra que se torna universal, é uma palavra que significa universal. A igreja se tornou católica no ano 325 depois de Cristo, no Concílio de Nicéia, quando o imperador romano viu que a religião dos cristãos estava crescendo, porque ela crescia entre as mulheres, os escravos, as classes mais pobres, que sempre são a maioria, e já estava afetando aí, começando a chegar na classe alta, na elite de Roma. E ele percebeu, os soldados também, né? Os soldados começaram a deixar de adorar Mitra e outros deuses e estavam adorando Jesus, mas junto com outros deuses deles. Daí que vem a palavra lareira, né? Quando você adora ali a estatuazinha de São João, Santa Bárbara, Santa Maria, Santo Antônio, você está recuperando uma tradição romana, porque quando Roma adota o cristianismo, ela passa a ser a igreja católica, ou seja, a igreja universal, igreja católica, apostólica, porque tinha dá prestígio aos apóstolos, que eram os bispos, né? De até então, e romana, que é uma igreja política. Então, a Igreja Católica Apostólica Romana é uma igreja institucionalizada. Não é a primeira no mundo, não. Outras tradições já haviam institucionalizado, mas ela foi já na era, já podemos chamar assim, moderna, né? Que foi no ano 325, já numa época em que o mundo estava, entre aspas, né, mais civilizado. Se é que um dia a gente vai chegar a ser civilizado mesmo, né? Um mundo que vive em guerra. Então, a Igreja Católica Apostólica Romana professou isso, que inicialmente Jesus era Deus, porque existia uma briga entre os bispos, né? Os bispos cristãos que estavam ali vivendo naquela era no ano 300 e pouco depois de Cristo, e eles estavam naquela briga de que Jesus era humano com a presença de Deus ou ele era um Deus encarnado, né? Jesus andava com Deus ou ele era o próprio Deus? Ele tinha desejos humanos ou ele só tinha uma vivência terrena, uma vivência divina na terra? Havia toda essa briga aí. E aí resolveram pacificar. Não, Jesus é Deus. Ele viveu como um Deus, nasceu como um Deus e não morreu. Ele simplesmente teve um momento que ele saiu ali do espírito dele, saiu do corpo, foi até lá no Sheol, né, no inferno, voltou e aí depois ele andou entre os homens novamente, deixando sua última mensagem e foi embora. Isso é um dogma. A Igreja Católica adota essa postura como dogma, imutável, não se muda isso dentro da Igreja Católica. Se mudar, é o pilar, rompe, cai, derruba a igreja, né?
Muitas das igrejas que vêm depois da igreja católica, mas adotando o cristianismo, como os calvinistas, os batistas, antes deles os luteranos, né? E por aí vai, eles também adotam essa postura da divindade de Deus, né? Deus é Jesus, a divindade de Jesus. Jesus é o Deus encarnado. Ele não era humano, ele era somente Deus. Essa é a dogmática, não muda. Dentro do candomblé também existem muitos dogmas. Um dos dogmas mais influentes, um dos dogmas mais pesados, mais consistentes dentro do candomblé se chama fundamentos, roncó. O que acontece dentro do roncó é um dogma, não pode ser rompido. Se ninguém pode falar o que acontece dentro de um roncó, apesar da internet estar aí já ter mostrado tudo o que acontece, mas é um dogma. Esse mistério, esse segredo, essa restrição dentro da religião do candomblé, e aí você puxa também para Umbanda, para o catimbó, para Jurema, para o batuque, para o tambor de mina e tantas outras que estão nas mesmas vertentes ali, afro, né, brasileiras, é, é um dogma, é um dogma. Eles não têm assim um dogma de falar, olha, quem criou o mundo foi Olorum, ou foi Olodumaré, né? Olodumare, que se diz, e ele criou dessa forma. Não, existem vários Itãs. Itãs quer dizer lendas, que vão dizer como é que foi criado o mundo a partir das interpretações. Os orixás lá na África não são apenas esses que tem no Brasil, às vezes 12, às vezes 16, são mais de 200, porque lá o orixá ele é responsável por uma tribo, que hoje a gente conhece por cidade, né? Uma aldeia, uma região. Então, cada região ali tem um orixá. Às vezes o mesmo orixá toma conta de várias regiões, mas com nomes diferentes. E ele tem nomes diferentes, características quase iguais, um pouquinho diferentes daqui ou dali, mas ele é adorado como o orixá que protege aquela região. Beleza? Mas existem várias histórias dizendo sobre aquele orixá, como ele foi criado, se nasceu ou se morreu, se foi criado por Olodumare ou se foi um ser humano que se tornou um orixá. Então, existem esses itãs. E ali não pode ser dito como um dogma, porque se existem várias interpretações distintas, então não é um pilar. Tá certo? O pilar deles está muito mais fundamentado dentro do roncol. O que acontece ali dentro é dogmático, não pode mudar. Principalmente, o que não pode mudar? O mistério, o segredo. São religiões de mistério. O budismo já não pode-se dizer, uma religião que tem Deus, uma deidade, embora com o século XX aí, e já entrando no século XXI, começaram a entender que Buda é um tipo de Deus, é um avatar de Deus. É um tipo de Deus encarnado, ou um mensageiro tão próximo a Deus que ele tinha divindade, né? E essa divindade dele, essa divindade de Buda, em algumas cabeças aí já começa a ser interpretado como a deidade. Mas o budismo em si, ele não professa um Deus, mas ele tem alguns dogmas, como por exemplo a roda de Sansara, né? Que trata das infinitas reencarnações, até que a pessoa um dia possa se iluminar e voltar à fonte. Isso é um dogma para eles. A roda de Sansara é uma realidade. O hinduísmo, tá? Hoje, no hinduísmo, são mais de 300 milhões de deuses catalogados, hein? Mas assim, o que que acontece? Por que que é tantos deuses? Dentro do cristianismo também acontece isso, mas não se admite muito. E dentro do candomblé e de outras tradições também. É porque lá uma intenção é divina. Por exemplo, se eu tenho uma boa intenção de ajudar idosos, né? Existe uma deusa que cuida dessa minha relação, dessa intenção. Ou existe um Deus que cuida dessa relação. Então, todos os atos da vida dos hindus está ligada à espiritualidade. Por isso, eles acreditam aos deuses deles todas essas intenções, todos os atos da vida. Então, nós temos essas diferenças. A minha casa se chama Casa de Cura, Axé e Prosperidade. É um instituto, Instituto Cultural e Artístico e Religioso, Casa de Cura, Axé e Prosperidade. O que que nós professamos? Liberdade espiritual. É o nosso lema, tá? É o que a gente vai tatuar no corpo, é liberdade espiritual. Porque nós já estamos vivendo a era de Aquário. Nós aceitamos as espiritualidades, as tradições positivas, nós manifestamos todas essas tradições, tá certo? E aí agora eu vou entrar num fator polêmico que trata do preconceito religioso. O preconceito religioso é terrível, né? E ele existe.
E existe dentro do candomblé, dentro da Umbanda, dentro do cristianismo. Existe dentro do hinduísmo, dentro do budismo, do jaimismo, tudo quanto é facção religiosa. Eu estou falando facção propositalmente, viu? Dentro das facções religiosas existe aí o preconceito. E esse preconceito, quando ele encontra um grupo, esqueci de falar do Islã, né? O Islã também tem seu dogma, porque Maomé, ou o profeta Mohammed, é santo. Não se pode sequer desenhar ou falar mal do profeta, que isso rompe com a religião, explode a religião e ela vai para o ataque, porque não pode falar dele também. O Corão é a própria palavra escrita de Alá, tá? Tanto que o muçulmano não carrega o Corão debaixo do braço como o crente carrega a Bíblia debaixo do braço, porque ele considera ela santa, ele tem que lavar as mãos até o cotovelo aqui, ó, para poder pegar no Corão, porque está pegando na própria palavra de Deus. Isso é um dogma. Então, preconceitos. Os preconceitos existem, né, e eles são estritamente humanos. Vamos deixar isso bem claro. Vamos falar um pouco de Jesus? Jesus escreveu alguma palavra? Deixou algo escrito? Se deixou, foi muito bem escondido, já foi queimado e jogado fora. Jesus não escreveu nada. E por qual motivo Jesus não escreveu nada? Jesus nasceu, se criou, viveu e morreu judeu. Jesus veio para transformar, para melhorar o judaísmo. Em nenhum momento ele fala em criar outra religião. Ele fala em abandonar o judaísmo, ele não quer destruir o judaísmo, ele critica os líderes judeus, assim como muitos hoje criticam o Papa, diz que o Papa ele comete muitas heresias e nem poderia ser o Papa, né? Outros, por exemplo, cristãos protestantes, aqui no Brasil, os chamados evangélicos, mas criticam demais, né, a teologia da riqueza a qualquer custo, né, que se enriquece principalmente e quase exclusivamente os pastores e as pastoras. Então eles são muito criticados, esses líderes, porque a massa está sustentando essa turma. E o Jesus já falava isso, cara, os sumos sacerdotes, o corpo de sacerdotes é todo rico, é todo estruturado, bem de finanças, politicamente arranjado, enquanto que a massa está sofrendo, né? Só sofre demais. Então Jesus veio para transformar, para humanizar, ou talvez divinizar o judaísmo. Em nenhum instante Jesus escreveu uma só palavra para destruir o judaísmo, ou sequer para criar uma nova religião. Não escreveu. Tá? Aí eu estou falando para vocês como teólogo, porque eu também escrevo sobre teologia sistemática, junto com o professor Dr. Frederico Franco. Então nós identificamos essa situação. Jesus nunca falou de nenhuma religião. Quem escreveu a respeito de uma nova religião foram aqueles que escreveram sobre a vida de Jesus. E escreveram muito tempo depois, mas muito tempo, no mínimo 70 anos depois que Jesus já havia ou morrido ou deixado o planeta, né? Aí a gente pode até entender que Jesus é um extraterrestre, que ele foi para onde tinha que ir, que ninguém sabe onde é, e ele foi e as pessoas que ficaram aqui começaram a escrever. E aí tem uma cartada, né? É o zap no jogo de truco. Eles falam, os que escrevem, né? Escreveram a Bíblia. Inspiração de Deus. Tá aqui meu zap. Pá! Você não pode falar nada contra o que eu escrevi, porque eu escrevi sobre a inspiração de Deus. E meteu o zap na mesa. Porque quem escreveu foram seres humanos. E escreveram sob uma ótica deles. Né? O pior, pessoal, é que quem escreveu sobre Jesus nem com Jesus viveu. Você conhece algum judeu que se chama Marcos, Lucas ou João? Não existe, né? Os nomes são outros. Vai lá na própria Bíblia e lê, né? É Melquisedeque, Aminadab, Abigail, Josafá. Não tem nenhum Marcos, não tem nenhum Lucas. Né? Esses nomes não são nomes judeus. Estão aí na nossa Bíblia. A gente está lendo sobre isso, né? Essas traduções que foram sendo feitas. Pedro não é Pedro, é Cefas. E por aí vai. Então, quem escreveu sobre Jesus não foi o próprio Jesus. E por que Jesus não escreveu nada? Porque ele não quis transformar nada, ele não quis criar nenhuma religião. Jesus não quis ofender as escrituras. Jesus era um judeu perfeito, ele seguia as escrituras à risca. Jesus foi circuncidado, Jesus seguiu o jejum, Jesus ia no templo, né, fazer as ofertas, as oferendas, né? Jesus cumpriu o que o judaísmo mandava cumprir. Ele não descumpriu.
Ele simplesmente mostrou que o judaísmo podia ser melhor do que era naquela época. Depois dele é que se por uma construção política foi construído aquilo que nós chamamos hoje de cristianismo, que está na base fundamental mesmo de Paulo, que é uma personagem também muito misteriosa na Bíblia, né? Paulo, que era antes se chamava Saulo de Tarso, passou a se chamar Paulo de Tarso, e aí ele começa a escrever politicamente sobre essa nova religião. Paulo percebeu que as pessoas estavam famintas por um Deus, estavam famintas por seguir um grande líder, e ele escreveu sobre isso, né? E ele percebeu isso e foi escrevendo as cartas dele, foi instruindo a igreja. O cristianismo não é de Cristo, o cristianismo deveria se chamar paulinismo, porque ele é de Paulo. Ah, pode me criticar o tanto que quiser. A fundamentação teórica é essa mesmo. Jesus não escreveu nada. Então, o Cristo não escreveu o cristianismo. Foi Paulo, principalmente Paulo, né? Os outros apóstolos, entre aspas, também, que nem estavam vivos nessa época, mas Paulo é quem escreveu. E muitas cartas na Bíblia, como Hebreus, por exemplo, ninguém sabe, como Gálatas, ninguém sabe bem quem escreveu esses livros, né? Então, dentro dessa estrutura que foi sendo criada, essa estrutura política, é que foi se criando o preconceito. Aí foi se criando dogmas, foi se afastando, né, das demais religiões. Eu estou sem a Bíblia aqui para folhear ela agora para vocês, mas lá no Velho Testamento, no Antigo Testamento, ou na Torá, né, que é a Bíblia usada pelos judeus, tá? Deus fala assim: não adorarás outro Deus diante de mim. Ele reconhece que há outros deuses, e realmente há outros deuses. Aquele Deus dos judeus era um Deus deles, né? Eles escreveram, eles construíram essa ideia, né? O que está escrito ali servia para os judeus. Né? Não adorará outros deuses diante de mim. Isso serve para ele. Mas por que ele falou isso? Porque se atravessasse a fronteira, se pulasse a cerca, ia ter um outro Deus. E aquele outro Deus não era o mesmo dos judeus, né? Então aquele povo de lá já adorava, o povo de cá adorava outro. Você tinha o Egito atrás adorando outros deuses. Então o mundo sempre teve muitos deuses e não um único Deus. E nas escritas, não só a Bíblia, né, mas as escritas mais antigas dão muito conta disso, que existia toda essa estrutura de deidades, de Deus em toda a história da humanidade, né? Tantos deuses já deixaram de ser adorados, né? Se nós estivéssemos vivos hoje, na época lá da Grécia Antiga, né, na época de Platão, Sócrates e Aristóteles, nós estaríamos adorando Zeus, né? Nós estaríamos adorando Afrodite, Júpiter, né? Era outros deuses. Mas nós estamos vivendo a era do século XXI, então nós estamos adorando, né? Quem é cristão adora Jesus, né? E mesmo que digam que não adoram Maria, o processo é de adoração. Usa-se a semântica para falar que não é adoração, que é uma devoção, que é uma homenagem. Não, é uma adoração, porque se você ajoelha no pé de uma santa, se você acende uma vela e pede a intervenção dela, você está falando que ela é uma deusa, né? E assim por diante. Então, nós adaptamos as religiões às nossas necessidades e criamos os preconceitos de acordo com as nossas necessidades. Qual a necessidade? De exclusivismo. Nós queremos a exclusividade do nosso Deus. Ele tem que ser o melhor. Mas os deuses não estão nem aí para isso. Os deuses não se importam com essa luta, porque essa luta é humana. Você está vendo a loucura que está acontecendo lá no Oriente Médio? Muçulmanos contra judeus, né? Ali na faixa de Gaza, agora o Hezbollah, que está lá no livro também, querendo brigar, e dentro do livro tem muitos cristãos, viu? Querendo lutar ali contra Israel, aquela confusão toda. Pois é, dentro do Brasil, vamos trazer isso para a nossa realidade, os cristãos da terceira ou quarta onda do pentecostalismo, brigando com o povo de Macumba, mas as igrejas de Reteté, né, elas estão copiando ipsis literis, descaradamente, os rituais de Umbanda. Tem atabaque, tem gira, né? Tem ponto é a música que se canta dentro da Umbanda, né? Adorei as almas me atenderam, adorei as almas me atenderam, era santas almas lá do Cruzeiro. Esse é um ponte preto velho, sincretizado com o catolicismo, porque está falando de
Almas, né? Almas está ligada aos católicos. E cruzeiro está ligado à Igreja Católica também, a simbologia da cruz, né? É o sincretismo brasileiro. Então tem muita igreja aí do reteté que adota todos os rituais. E ela não é reteté, inclusive, para quem não sabe, é uma expressão que vem lá, se não me engano, do Congo. Acho que é do Congo, de Cabo Verde, mas vem da África, se não me engano, é do Congo. É uma expressão religiosa lá do Congo que foi levada para Portugal, adaptada nas igrejas e chegou no Brasil. Eu até ia pesquisar, quando eu estava fazendo mestrado em 2016, eu ia pesquisar uma igreja de Reteté, que era lá no Distrito Federal. Estava muito difícil de eu me deslocar para lá, não pesquisei, fiz uma outra pesquisa, que inclusive foi bem melhor. E hoje o Reteté está espalhado. Você entra aí no TikTok, você vê igreja Reteté, né? O Corim de Fogo, né? Como é que é? Tem labareda de fogo nessa igreja, é labareda, é labareda. E ó, a gira começa, a gira começa. Aí, meu amigo, é pomba gira descendo, é Exu descendo, mas lá não é isso, lá é o manto. É o poder do Espírito Santo. Eles acreditaram ao Espírito Santo essa manifestação. Criação humana, tá? Criação, os humanos adaptam, né, as suas religiões às suas necessidades. Aquelas pregações com bunda na cadeira, ouvindo o pastor falar ali 2, 3 horas, a mesma coisa, repetindo e no final só pedindo dinheiro, já estava cansando. Então começaram a pôr música, e a música da macumba, ó, é muito animada, porque tem atabaque, e tem outros instrumentos, e tem pandeiro, e é ritmo acelerado, então já não tem mais aquela adoração, aquela coisa. Tem a pauleira do reteté. E o pessoal tá girando mesmo, tá girando a gira da macumba. Então, preconceito. Criaram toda essa estrutura, mas ela é preconceituosa. Porque quando uma irmã lá na igreja tá no manto e roda e faz igualzinho o gesto de uma pomba gira, é o manto, é sagrado, é o Espírito Santo. Mas se um macumbeiro roda, bate a cabeça, gira e põe a mão na cintura e ri para trás, é o demônio. Mas o demônio é uma instituição cristã. Quem é de tradição de candomblé, da tradição afro e indígena brasileira, vamos já colocar assim, os nossos povos originários, né? O povo que ajudou a construir o Brasil, não tem esse demônio de chifre, rabo, não tem isso não. Isso é lá no cristianismo, fica lá para eles, isso serve para eles. Né? Aqui, dentro das religiões afro e indígena, dos povos de terreiro, os povos originais, não existe esse demônio. Existe o mal? Sim, existe o mal, mas não é esse demônio cristão. Assim como o demônio cristão também não serve lá para os hindus. E também não serve lá para os muçulmanos, tá bom? Não serve lá para os budistas, assim como o mal lá do budismo não é aceito pelo cristianismo, não se adequa ao Islã. Vocês estão entendendo que são nichos religiosos, constituições sociais, pessoas que se aglomeram e aí criam rituais que os satisfazem. Mas para estar totalmente satisfeito, ele tem que destruir o outro. Tem que, ó, o outro está totalmente errado. Ou o outro adere à minha religião, ao meu rito, ao meu Deus, ou ele vai para o fogo, literalmente, né? A Santa Inquisição está aí para isso, os islâmicos também estão fazendo isso. Vocês lembram do Estado Islâmico, o ISIS, tacando fogo nas pessoas, nos infiéis? Pois é, a religião não evolui, né? Na verdade, a religião não precisa evoluir, ela é uma só. É o ser humano que precisa de evoluir. Combate ao preconceito. Merece cadeia quem age contra a religião do outro. Quem ataca a religião do outro. Atacar, reclamar é uma coisa, você pode reclamar do barulho do terreiro, a barulheira de igreja, você pode reclamar de tudo isso, né? Você pode reclamar do macumbeiro porco que vive jogando coisa na rua, galinha morta, com farinha e deixa a rua toda suja. Ai, os bichinhos da natureza. Bichinho da natureza, na cidade não tem isso não. Bichinho na cidade é rato e barata. Então não me vem com essa conversa não. E olha que eu faço macumba, hein? Eu faço. E a minha macumba é limpinha, tá certo? Então, igreja evangélica que amanhece na gritaria sem fim. Encontrão da igreja católica que vai no ginásio da cidade. A hora que você sai, é uma porcaiada, assim, aquele chão tudo sujo, é saquinho plástico, saco de papel. Nossa, que trem horroroso! Né? Você entra num banheiro, num evento desse, é uma porcaiada. O pessoal joga bosta na parede. Oh, meu Deus, né? Então, preconceito religioso não é isso. Isso que eu estou falando é reclamação do comportamento humano. O preconceito religioso é falar que aquela religião não presta, está toda errada, que aquele povo vai para o inferno, e agredir, partir para agressão, como aconteceu recentemente na África, onde uma igreja cristã foi atacada e colocaram fogo. Quem fez isso? Islâmicos. Aqui no Brasil, né, já teve
Igreja Universal chutando a Santa Católica. E depois as igrejas evangélicas tacando fogo, quebrando e agredindo terreiros. E isso é preconceito religioso, isso merece cadeia. Cadeia mesmo. A pessoa que faz isso é um animal. Ela não tem que estar socializada, ela tem que estar separada da sociedade. Porque se ela diz que pratica uma religião, e aí para praticar sua religião ela tem que agredir o outro, ele não é religioso, é um monstro. E esse monstro tem que ser apartado, ir para uma jaula, ficar apartado até que ele compreenda que ele tem que viver em sociedade e aceitar a diferença do outro. Aqui, ó, eu carrego a minha guia de Ogum e carrego uma guia de Exu, carrego um Japamala e tem um pêndulo de cristal. Tá aqui o pêndulo. Isso aqui é para fazer o oráculo, para a gente usar agora mesmo, tá? Então eu professo isso aqui. E logo eu vou ter um terço com crucifixo, porque o meu preto velho está pedindo isso. Eu estou numa forma, estou oferecendo para as pessoas, dentro da casa de cura, axé e prosperidade, essa liberdade espiritual. O que eu não aceito, e lá ninguém aceita mesmo, é preconceito. Mas se você é católico, apostólico romano, se você é batista, como já teve batistas lá frequentando a nossa casa, se você é luterano, se você é da igreja pentecostal da primeira, segunda, terceira ou quarta geração, pode vir, desde que você aceite a espiritualidade trabalhar em você e aceite de bom coração. Se for para nos atacar, você vai ser convidado a estar do lado de fora, tá? E se você não aceitar, a polícia vem e te arrasta para fora, porque nós não temos a menor dó de processar ninguém. A gente processa mesmo, se for preciso, contra preconceito religioso. Então, preconceito é um mal construído pelo ser humano para destruir a espiritualidade. O dia que as pessoas evoluírem da era de peixes para a era de aquário e entenderem que a espiritualidade é livre e você pode cultuar o seu Deus sem ofender ninguém, e o outro que está cultuando o Deus dele não está ofendendo o seu, o dia que você fizer isso, você vai ser mais feliz. Vamos lá para o oráculo da intenção quântica? Ó, pega esse vídeo, picota ele nas melhores partes aí, manda para quem precisa, tá? Tem muito tempo que eu não faço um vídeo longo assim, mas hoje eu vou fazer. Leitura de 3 cartas para você que está assistindo, né? Tá aqui, vamos pôr energia nisso? Primeira carta, sempre do lado direito. Segunda carta, sabe que eu não olho aqui, né? Eu fico assim para não olhar, para não ver. E a terceira carta, essa é uma leitura de 3 cartas. Dona Quitéria, para alguns chamam de Maria Quitéria, para mim é Quitéria. A Dona Quitéria compareceu comigo porque eu estava estudando um outro oráculo, que é o Búzios, fazendo um curso dificílimo, inclusive. E ela me falou assim, ó, para que você está fazendo isso? Eu falei assim, para mim melhorar, né, as leituras para as pessoas, poder ler os orixás dela, poder ler as coisas, porque na leitura nossa do oráculo da intenção quântica não se faz perguntas, não se tem perguntas, as pessoas apenas energizam as cartas e eu faço a leitura para elas daquilo que o oráculo já conectou no mundo quântico. A dona Quitéria falou assim, a partir de agora eu vou te dar uma segunda forma de leitura. Você já se aperfeiçoou e agora você vai poder responder perguntas. Então, eu já abri para as consultas com perguntas. São feitas com 3 cartas, 6 e 9. Então, é feita uma leitura das 3 primeiras, o caminho das 3 segundas cartas e a terceira fileira também é feita com perguntas. É uma leitura agora que é ampla, né? Já se pode, que eu trabalho com autorização da espiritualidade. Então já se pode fazer perguntas e você vai obter respostas. Como essa aqui não é live, não tem perguntas, vou fazer a leitura, tá? Tá aqui os nossos cristais, as nossas velas, a vela acesa, o palo. Ai, vocês gostam de palo santo? Eu amo palo santo. Sempre tem um palo santo em casa, viu, pessoal? Passa aqui no ori, ó. 1, 2, 3 aqui na sua coroa. Para trazer iluminação. Vamos ver a primeira carta? Vou ver junto com vocês, hein? É a carta da água, a carta número 7. A segunda carta. Interessante que o oráculo vai falando. Já até sei o que é essa leitura, assim, a primeira carta. A segunda carta, a mulher, a carta 23, a carta da mulher, a carta da energia do sagrado feminino. E a terceira carta é abalos e provações, é a carta número 2. Olha só o que está dizendo isso aqui. Olha só que leitura bacana. A carta da água é a carta da natureza pura, né? Existe a carta da natureza, mas essa é a da água. A água está dizendo em que? Purificação.
Banhos. Amaci. Tá pedindo banho de erva, tá te mostrando o caminho. Você precisa se cuidar. Você precisa tomar banho. Você precisa ir para cachoeira, pisar lá na água do mar. Você precisa ir para um rio, talvez para um lago. Se você estiver ligado a Nanã do Buruquê, você pode ir para um brejinho, né? Um lago de água mais parada. Se você for de Oxum, vai para um rio, né? Se você for de Oxum, vai para a cachoeira. Se for de Iemanjá, vai para um rio. E Iemanjá, aqui no Brasil, que é sincretizado com Nossa Senhora dos Navegantes, né? Ela trabalha com o mar aqui no Brasil. Vou deixar as cartas aqui para vocês verem. Aqui no Brasil é sincretizada com Nossa Senhora dos Navegantes, trabalha na linha do mar, mas originalmente Iemanjá é das águas doces também. Oxum é filho de Iemanjá. Então você pode pedir para Iemanjá nas águas doces também. Se você é do Nanã do Buruquê, já falei, de um lago ou num brejinho, né? Você pode falar com essas mães, essas Iabás aí, são as grandes. Porque você está precisando de um banho, você está precisando de água, você está precisando de lavar. Tá? E banho, gente, é da cabeça para cima, não se lava só o corpo, não, isso já passou. Energia do sagrado feminino. O que isso quer dizer? Que as grandes mães estão com você. Quem que são as grandes mães? As grandes Iabás, né? Ou as Yamin, Oxorongá também. São as grandes bruxas, né? É o poder do sagrado feminino, o poder da geração da vida, os seios fartos que amamentam, né? O sagrado feminino é tão interessante que a nossa Via Láctea, dentro da tradição lá grega antiga, é porque derramou-se o leite de Gaia, né? O leite vazou do peito e fez aquela curva, aqueles braços curvados da nossa Via Láctea, que é a via do leite, né? O caminho do leite. Então, estamos falando aqui do seu sagrado feminino. É preciso que você tome banho, que você cuide do seu ori, cuide do seu corpo para beneficiar o seu sagrado feminino. Então, o seu banho vai ter que ser banho voltado para as mulheres. Iemanjá, Inhansã, Oxum, Euá, Nanã. São as grandes deusas, as grandes orixás. Se você é católico, Nossa Senhora, as várias Nossas Senhoras têm, Santana, né? Santa Bárbara, Santa Terezinha, Santa Luzia, tá certo? São banhos das grandes mulheres. Por mais que essas santas não tenham sido mães, elas possuem a energia do sagrado feminino pulsante dentro delas, né? A mãe de Jesus, Nossa Senhora. E os abalos e provações. O que são os abalos e provações? É para ter medo? Não. A vida inteira você vai ter abalos e provações, abalos e provações. Então o oráculo está dizendo para você, prepare-se, tome um banho, limpe seu corpo, fortaleça o lado do seu sagrado feminino, fortaleça o seu sagrado feminino para os abalos e provações que estão para vir. Estão aí, ou já estão acontecendo, né? Ou vão acontecer, ou já aconteceram, porque o oráculo ele é atemporal, né? O que está acontecendo, o que ele está lendo aqui, pode ser que você já esteja no processo. Então já tome o banho logo, alimente o seu ori, alimente o seu sagrado feminino para você enfrentar. E se você já enfrentou essa situação, tome o banho e fortaleça o seu sagrado feminino, porque talvez ele tenha ficado abalado, ele precisa de mais força para você continuar a sua caminhada, a sua jornada. É isso que ele está dizendo. Banhos, amacis, banhos nos rios. Talvez vocês não saibam o que é amaci. Banho de erva, tá? Aí você pode procurar as ervas, tá? As ervas de cada entidade que te acompanha, né? Agora, sim, tem ervas que são tradicionais para todos. Por exemplo, você pode tomar um banho de arruda. Esse banho é maravilhoso, um banho de arruda. Se você é mais uma mulher mais guerreira, então vai lá no banho da espada de Iansã, que também é conhecida aqui no Brasil como espada de Santa Bárbara, que é aquela que tem a bordinha amarela, né? Parece a espada de São Jorge, mas tem a borda amarela. Essa é a espada de Iansã, é de uma Iabá. Então você pode usar essas ervas para poder se limpar, se purificar, tá? E fortalecer. O que a gente quer aqui é fortalecer. O que o oráculo está dizendo é que você tem que fortalecer o seu sagrado feminino, tá bom? Para quê? Para enfrentar os abalos e provações. E agora vamos fazer aqui aquele embaralhamento das 3 cartas e ver qual que é que tem mais energia para essa leitura, né? Vamos fazer isso aqui. Vamos lá? Vou a primeira carta aqui, pegar o pêndulo, vou molhar aí na água, tem que estar sempre limpo de energia. Oráculo da intenção quântica.
Essa é a carta que mais tem energia para essa leitura. Obrigado. Enxágua de novo. Oráculo da intenção quântica. Essa é a carta que mais tem energia para essa leitura. Obrigado. Oráculo da... Opa. Oráculo da intenção quântica. Essa é a carta que mais tem energia para essa leitura. Obrigado. Então vamos lá, pessoal. A carta que mais tem energia para essa leitura é essa aqui. Vamos ver qual é? Abalos e provações. A carta que mais está anunciada aqui é abalos e provações. Isso então te pede uma urgência em tomar um banho, fortalecer o seu sagrado feminino, acender velas, tá? Para suas entidades protetoras femininas. Aqui, ó, ali na minha frente tem Iemanjá, maravilhosa. Odoiá, minha mãe. Então você vai se preparar com um banho, tá? Banho de ervas ligado à feminilidade, fortalecer o seu sagrado feminino e vai enfrentar esses abalos e provações. Isso aqui é para homens e mulheres, tá? Não tem gênero aqui, não. Aqui nós estamos falando do sagrado feminino. Todos nós temos 50% de homem e 50% de mulher. 50% do sagrado feminino, 50% do sagrado masculino. Masculino e feminino é o equilíbrio da natureza. Tá bom? Serve para todos nós. Inclusive eu mesmo vou tomar um banho hoje de arruda, tá bom? Para fortalecer o meu sagrado feminino. Porque eu quero enfrentar essas tribulações, esses abalos e provações que acontecem a vida toda com a força do meu sagrado feminino. Essa foi a leitura de hoje. Essa foi a exposição. E eu espero que vocês assistam, né? Você sabe que o YouTube, essa plataformazinha YouTube, não entrega os vídeos, né? Ela é custosa. Ela tem aí os preferidos dela, a gente sabe disso. Trabalho mais técnico, assim como o meu, ele não gosta de entregar. Mas vamos fazer o quê, né? Eu sigo a minha espiritualidade. Axé. Fiquem bem.